Boa noite, noivas, noivos e fornecedores. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Noivas Exclusivas e hoje nós temos a honra de receber Gerriane Aquino, uma das maiores maquiadoras aqui de Brasília, e a gente está aqui para conversar um pouco com ela, não é isso, Gerriane? Com certeza. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Para quem não me conhece, meu nome é Gerriane Aquino, sou especialista em beleza de noivas e é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. E a gente está aqui hoje para tirar várias dúvidas, né, Gerriane? A gente sabe que o universo de casamentos aí são amplos e que as noivas mais têm, além de ansiedade nesse momento, são dúvidas, né? Sim. E tá aqui para tirar essas dúvidas de cabelo, maquiagem com você é muito importante, né? Para elas se sentirem mais calmas, mais tranquilas, né? E eu tenho certeza que isso na mão de um bom profissional faz toda a diferença, você concorda? Com toda certeza. A noiva, ela fica, além da ansiedade, tem muitas dúvidas, porque muitas vezes elas acham que o dia de noiva se priva ali só na maquiagem e penteado. Então, tem muitas coisas por trás dos bastidores. Bom, o nosso tema de hoje é a importância da maquiagem nesse grande dia, né? E eu queria começar sabendo da sua trajetória, como começou a Gerriane aí no mundo dos casamentos, da maquiagem. Conta um pouquinho da história. Bom, eu caí meio que de paraquedas no mundo da maquiagem. Eu não tinha a intenção, a pretensão de trabalhar mesmo. Eu trabalhava em outra área, era CLT. E a maquiagem entrou porque eu precisava aprender a me maquiar no local que eu trabalhava. E nisso foi indo, onde eu fiz o curso, a profissional falou que eu levava jeito e eu fui me apaixonando pela maquiagem. E aí chegou um momento que CLT já não servia mais para mim, principalmente psicologicamente. Comecei a ter problemas de saúde. E aí minha mãe virou para mim e perguntou: você quer fazer um curso agora de maquiagem profissional? Ela me perguntou a primeira vez, eu falei que não queria. E aí, pela segunda vez, ela me deu a proposta novamente e eu aceitei. E com o passar do tempo, esse amor e cuidado com a maquiagem que eu fui desenvolvendo, aí eu fui entrando aos poucos no mundo das noivas. No começo eu errei muito, né, com certeza, mas o que fez eu gostar de trabalhar com noivas foi uma experiência que eu vivi. E claro que eu não culpo os profissionais, porque foi há 15, 16 anos atrás, os atendimentos eram totalmente diferentes. Porém, analisando todo o contexto, faltou muita assistência, igual as noivas ficam ansiosas, tem muitas dúvidas. Eu não tinha contato na época ainda com maquiagem, eu entrar no mundo da maquiagem foi bem depois. Então, quando eu fui atrás do profissional, ela perguntou o que eu queria, eu falei que eu não sabia. O que eu usava de maquiagem era um rímel, um gloss e eu acho que esse era o máximo, um lápis de olho. Então, eu não sabia nada de maquiagem. E acabou que eu deixei nas mãos dessa profissional, falei, faz o que você quiser. E eu digo que esse foi o pior erro da minha vida. Porque faz o que você quiser, o que eu gosto talvez não seja o que você goste. Então, quando eu me levantei da cadeira, que eu me olhei no espelho, eu não me reconheci. Eu não me senti bem com a maquiagem. O tempo era muito pouco, então, assim, eu não tinha conhecimento de prévia, de teste de noiva, nada dessas coisas. Não me recordo agora se foi oferecido esses serviços para mim na época, mas aí juntou a ansiedade de uma noiva, o não conhecimento e teve que refazer algumas coisas, mas refazer muito pouco, em pouco tempo. Então, assim, foi um detalhe que ficou marcado naquele dia, que se fala em casamento, eu lembro somente desse pequeno detalhe que é muito importante. Então, quando eu me especializei, que eu comecei a me especializar em noivas, é justamente esse ponto, que nenhuma das noivas que passam por mim, elas têm essa experiência ruim. Pelo contrário, que elas têm a melhor experiência da vida delas, que a maquiagem, que o cabelo saia realmente como elas imaginaram, como elas gostariam. Então você começou ali a trajetória na sua maquiagem ali com uma decepção, pode-se dizer assim, né? Com algo que não te trouxe tanta alegria naquele momento, né? De se olhar e não se ver como você queria. E muitas noivas, às vezes, elas questionam muito essa questão da maquiagem pela questão social, né? Apesar do casamento ser um evento social, ele é um evento muito importante, né? E assim, qual é a diferença nesse contexto para a maquiagem? Qual é a diferença de uma maquiagem para um grande dia, como um casamento para uma noiva, e uma maquiagem social?
Olha, essa questão de maquiagem social e maquiagem de noiva, eu acho que hoje é os assuntos mais abordados e as maiores dúvidas das noivas mesmo. Eu, tecnicamente, não tem mudança na maquiagem. Os produtos são os mesmos, técnica vai ser de acordo com o que aquela cliente precisa, do que aquela noiva precisa. O que diferencia um atendimento social de um atendimento de noiva é ali basicamente o que está de trás dos bastidores. Não tem como a gente atender uma noiva, por exemplo, num horário social, que a gente demora ali em torno de maquiagem e cabelo umas 2 horas. A noiva, ela faz making off, a noiva fica ansiosa. Eu já atendi uma noiva, acho que essa foi um dos pontos que mais me marcou. Ela tinha ansiedade, eu não sabia ao ponto como era realmente, ela só me falava que ficava nervosa. E a produção dela, a gente demorou, eu acho que quase 3 horas, até um pouquinho mais, porque ela passava muito mal e eu tinha que parar para ela poder se recuperar, respirar. Então, se fosse só um horário de atendimento social, eu não conseguiria entregar ela no horário, atrasaria as clientes seguinte. Então, hoje, o atendimento de noiva, ele não é em si só a maquiagem e penteado. Ele é pensando na qualidade que essa noiva vai ter, pensando na experiência que ela vai ter e pensando nos imprevistos que podem acontecer. Então, o que difere em boa parte seria isso. O que vai além da maquiagem e penteado para ela no dia. E falando um pouco em tendências, Jeane, esse 2025 vem carregado de alguma tendência? Eu lembro que com relação à maquiagem tinha um tempo que vinha bem marcado o blush, cílios mais fortes, né, mais puxados. Sempre no decorrer aí de um período vem se renovando algumas tendências. Para esse 2025, teria alguma tendência que você poderia dizer aqui para as nossas noivas? As tendências é como você falou, elas voltam, mas elas voltam de uma maneira mais refinada. Eu não digo assim que o que era feito no passado hoje é feio. Sim, porque a cada ano que passa, as maquiagens elas mudam. Então, se a gente pegar uma maquiagem de 6 anos atrás, ela vai estar mais forte, ela vai estar mais marcada, porque era o que era usado naquela época. Então, se a gente analisar todo um contexto, 90% dos maquiadores faziam aquela mesma proposta. Então, o que vai voltando? Eu quero um delineado, por exemplo. Tem noiva que adora casar de delineado. Só que ela já não usa, a gente não usa um delineado tão grosso, tão marcante. A gente faz um delineado mais sutil, um delineado mais esfumado, porque vai trazer delicadeza para a maquiagem dela. Então, as tendências, elas voltam, mas elas voltam de uma forma mais delicada. Hoje, o que as noivas pedem muito mais naturalidade, uma pele mais glow. Antigamente, alguns anos atrás, a pele mate, né? Mais esturricadazinha, vamos usar essa palavra assim. Ela era o que era mais pedido. Então, era uma pele mate com um efeito mais rebocão. Hoje, não. Hoje, a gente usa uma pele mais glow, mas respeitando ali cada tipo de pele, porque, querendo ou não, uma pele glow, ela é uma pele que é mais iluminada. Então, quem tem a pele mais oleosa, talvez não vai se sentir tão bem com uma maquiagem desse estilo. Então, o que a gente faz? A gente toma um certo cuidado de trazer essa naturalidade, mas trazer um glow com naturalidade, com mais leveza, para com o passar das horas, com o tempo, ela não sentir que a pele dela está extremamente oleosa, que aquele glow que estava bonito quando a gente finalizou, com o passar das horas não está mais a mesma coisa. Então, a tendência, ela volta mais dessa forma, né? A gente vai refinando a cada época, a cada ano, a gente vai refinando tudo que a gente já foi feito um dia. Você acaba fazendo ali uma assessoria, né, para a noiva de pele ali, qual é o que encaixa também, além só da tendência, né? Sim. E tocando nesse assunto, assim, a gente nos leva a pensar se existe uma maquiagem certa ou errada, né? Dentro desse contexto, você acredita que existe maquiagem certa ou errada, ou vai mesmo do gosto da noiva? Não existe maquiagem certa ou errada. Eu sempre falo assim para as minhas noivas que a gente está trabalhando com identidades e personalidades diferentes. Tem noiva que vai ser mais ousada, tem noiva que já vai ser mais delicada. Então, eu sempre vou pegar ali a proposta dela. Uma coisa que eu peço para todas as minhas noivas é as inspirações. E eu sempre gosto de orientar, me passa a inspiração ali de uma modelo, de repente, com a tonalidade de pele parecida com a sua, com os olhos parecidos com o seu. E eu analiso ali no contexto, na parte técnica,
o que ela me mandou, no dia do teste dela, o que ela me mandou, e a gente vai produzindo. De acordo, se eu ver de repente que é algo que está muito fora do contexto, eu imponho nada para as minhas noivas. Eu dou sugestões, eu explico, eu toco muito no assunto. Daqui 10 anos você vai olhar seu álbum fotográfico. O que é que você quer ver? Você quer ver beleza ou você quer olhar assim, ai, ficou lindo, mas eu me arrependo, hoje eu já não faria isso. Então, a maquiagem de noiva, eu gosto de trabalhar numa linha mais atemporal, que é algo que nunca vai sair de moda, que ela sempre vai olhar com beleza. Então, não tem o certo e o errado. A gente vai conversar, eu vou explicar, olha, a gente pode seguir essa proposta, de repente eu pergunto assim, o que mais te chamou a atenção nessa proposta? É a cor da sombra? É a cor dos lábios? É o formato do delineado que está ali esfumado? E aí eu vou pegando pedacinhos de cada coisa e eu adapto para aquela noiva. Então, assim, até hoje, graças a Deus, não teve nenhum erro feito dessa forma. A gente conversa, eu explico, mas se de repente ela falar assim, não, é isso que eu quero, tudo bem, eu vou fazer o que ela quer. Mas eu sempre coloco os pós e os contras para elas. Eu sempre falo que a assessoria, ela traz um diferencial muito grande na experiência da noiva, né? Então, essa assessoria que você faz de olhar a pele, de orientar o que fica mais interessante ali na pele dela. E você tocou em um ponto que me traz um pouco para a conversa, que é a questão do álbum fotográfico que você citou, né? Eu, como fotógrafo, em algumas ocasiões acontece de ir fotografar a noiva. Geralmente a gente já faz essa assessoria também de maquiagem, né, dando umas dicas ali, ó, pode suavizar mais e tal, né, quase não tá perceptível essa maquiagem. E aconteceu até um caso de fazer uma prévia romântica. Eu falei, olha, sua maquiagem está muito marcada, e aí eu vou acabar tendo que trabalhar uma fotografia sem muito contraste, porque se eu colocar contraste aí que vai marcar, né? E com relação, já que você tocou nesse assunto, uma pergunta mais pessoal. Com relação à fotografia, existe também essa questão de certo ou errado? Como que você lida com essa técnica de maquiagem para que essa maquiagem saia num plano legal ali na fotografia? Sim. Quando a noiva vem, ela fala assim, a maquiagem é para foto, é para o ensaio fotográfico X, Y, Z. Eu até falo assim, a maquiagem da prévia romântica, ela vai ser um pouco diferente da maquiagem ali do seu ensaio de noiva, as que fazem. O que muda, sim, são algumas técnicas, e a gente sempre toma aquele cuidado, justamente na hora desses contrastes, porque a gente sabe que ali, de repente, ao olho nu, tá perfeita a maquiagem. Mas eu sei que quando você joga ali para um preto e branco, de repente aparece uma marcação de uma forma que não deveria existir. E é justamente, não é a gente pegar um pincel, fazer um contorno do jeito que inicia aqui na costeleta aqui do cabelo, né? É a mesma intensidade que ela vai terminar próximo da boca. E infelizmente tem profissionais que fazem isso. Infelizmente eu já vi maquiagens de prévias romântica, de noiva tá desse jeito. Então tem que ter esse cuidado. A leveza, a técnica mesmo que a profissional tem que ter. Acontece muito das noivas optarem em não pagar um profissional para fazer, muitas vezes por querer economizar, né? Mas é algo que tem que pensar muito bem, porque são fotografias e elas vão ficar. A foto em si, uma prévia, você pode refazer, você corrige. Agora imagina no dia do seu casamento. Então, a prévia ela é tão importante quanto o dia, porque já é um processo ali que você está começando a conhecer a pele da noiva, conhecer o que vai ficar melhor nela, como é a maquiagem que vai ficar melhor para aquele ensaio fotográfico. Quando a noiva faz, por exemplo, a prévia romântica, eu gosto de usar o menos iluminador possível, porque eu sei que a maioria das fotos é feita ao ar livre, durante o dia, e dependendo da quantidade de iluminador, vai estourar muito na hora da foto, não vai dar aquele contraste bonito. Então, tudo é conversado, mas a profissional, sim, precisa ter esse cuidado, refinar mais a maquiagem nesses pontos, na hora das fotos. Dentro do meu trabalho, muitas vezes, Geriane, eu tenho que convencer o casal do que realmente fica interessante ali, respeitando também o desejo desse casal, né? Às vezes o casal chega com uma ideia
que não vai ficar muito interessante, talvez, para aquela perspectiva. E eu tenho que entrar ali, às vezes, com quesitos técnicos, explicando como é que você faz para tirar, às vezes, ou conciliar esse desejo da noiva e com que realmente vai ficar bom na pele dela. Olha, esse é um ponto muito importante. Quando a noiva ela vem com algo muito concreto, eu digo mais em relação à maquiagem. Eu analiso aquelas propostas que ela me passou e eu analiso o rosto dela, formato de olho, formato de rosto, né? Após isso, eu converso com ela, explico, olha, de repente o formato do seu olho é mais gordinho, de repente se ela quer uma maquiagem com um delineado, esse delineado já não vai valorizar o olhar dela. Então, eu explico a melhor maneira que a gente pode fazer seguindo aquela linha que ela quer porque quer fazer. Se eu ver que com todas as explicações não houve, ela não aceitou o que eu falei para ela, o que eu indiquei para ela, eu mostro na prática. Aí eu faço um lado do jeito que eu acredito aos meus olhos, né? A forma que vai valorizar, que vai trazer mais beleza para ela. E faço um outro lado da forma que ela realmente idealizou. Então ela vai ver que a parte que ela vai gostar mais. Mas assim, até hoje, até esse momento, eu não tive esse problema. Não que eu me lembre agora, né? Da noiva falar assim, não, eu quero isso, pronto, e acabou, não quero saber. Então, tudo é realmente no meu atendimento, a gente conversa muito. Então, assim, o conversar não é eu falar, é eu ouvir o que essa noiva quer. Eu escuto o que ela deseja, mas eu escuto principalmente quais são os medos dela, quais são os receios que ela tem. E aí, quando ela vem com as propostas da produção dela, eu já sei quais são os medos e eu consigo ali conversar e levar na melhor direção para ela ter uma beleza que tenha harmonia. Porque eu sempre falo isso, tem que ter harmonia. Porque, de repente, ela tem um rostinho ali mais delicado, né? Um rostinho mais angelical e ela quer algo que vai impactar demais, eu, como profissional, tenho que alertá-la. Então, assim, até esse momento não aconteceu. Mas a gente nunca está livre que possa vir a acontecer, né? Sim, são sempre situações que vão acrescentando até na nossa experiência profissional, né? Com relação a cabelo, sua empresa também presta esse serviço, né, de cabelo. Funciona também nessa mesma linha a questão de cabelo? Como conciliar também, às vezes, a maquiagem com o cabelo? Tem algum segredo? Tem alguma dica com relação a isso? Tem. Quando eu entrei no mundo da maquiagem, eu já entrei no mundo do cabelo junto. Já fiz... Teve até um período que eu pensei em não fazer mais. Mas quando eu foquei mesmo em me especializar com noivas, eu comecei a ver que um profissional, é o meu ponto de vista, tá? Não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas aos meus olhos, quando é somente um profissional que faz a maquiagem e o cabelo, eu acho que dá mais certo, não que os outros não deem certo. Por quê? Cada um tem sua personalidade, tem seu estilo. Então, de repente, se for um outro profissional que vai fazer o cabelo daquela minha noiva, eu posso achar que não vai dar uma harmonia tão perfeita e talvez aquele profissional pode não aceitar a minha sugestão. Tem pessoas que ficam incomodadas. Então, quando eu me propus a fazer atendimento de noiva, eu faço a maquiagem e o cabelo. Por quê? Tem noiva que é mais reservada, que não quer um monte de gente com ela. Então, já ficaria eu, a maquiadora, o penteadista e mais alguém da família. Ficaria aquela muvuca de gente, né? Mas, assim eu consigo entregar a beleza em harmonia. Porque a gente vai pegar o cabelo com a maquiagem. Se for uma noiva mais romântica, mais delicada, qual é o tipo de penteado que vai harmonizar mais com aquela maquiagem? Porque a gente analisa com o vestido também. Então, a maioria que tem essa pegada mais romântica, mais delicada, elas gostam de um penteado meio preso. Não é aquele coque muito elaborado. É algo realmente que traz mais delicadeza. É algo que traz mais leveza. Então, eu gosto de fazer tanto a maquiagem e o cabelo, porque eu consigo trazer essa harmonia para as noivas. Eu consigo trazer da melhor forma para elas. Então, eu não consigo entregar o meu trabalho 100% para as minhas noivas, eu falo até para elas, quando me procuram, fazendo a metade do atendimento.
Porque como eu entrego um atendimento personalizado e exclusivo para elas, se eu fizer só a maquiagem, beleza, eu vou estar ali com ela, dando aquela assessoria, de repente o penteadista não faz. E aí ele vai embora no meio do atendimento, mas eu vou continuar lá dando o suporte que ela precisa da maquiagem. Mas e o cabelo dela, que precisa de cuidados também, dependendo da escolha dela? Eu não vou mexer, eu não vou me arriscar em mexer no trabalho de outro profissional, porque se acontecer algo de errado, a culpa vai ser de quem mexeu. Então, por isso eu prefiro fazer os dois e entregar essa beleza para ela por completo. Com relação a esse cuidado, entrando até ali um pouco pré-casamento, é uma curiosidade. Eu lembro quando eu fui me casar, eu e minha noiva, até então, nós nos preocupávamos muito com a questão dentária, né? A gente colocou aparelho, fez clareamentos, né? Mal sabia eu, hoje fotógrafo, que daria para fazer esse clareamento aí na edição, né? Mas qual a dica que você dá? Tem algum cuidado que a noiva deve ter com pele, com cabelo, antes do casamento, para chegar naquele dia tão especial ali com uma pele melhor, com um cabelo melhor, que você possa até prestar um melhor serviço? Tem. Eu sempre oriento elas. Quando a gente... Na nossa conversa, na primeira conversa, eu explico como funciona todo o atendimento. Quando a gente começa ali na parte já das preparações, nas prévias, que eu falo assim, que já é a nossa preparação para o dia. Então, nesse primeiro contato, eu já conheço a pele dela. Então, eu vou saber orientá-la qual a melhor forma dela cuidar da pele em casa. Então, assim, tem noivas que cuidam da pele, tem outras que já não cuidam. Então, eu sempre estou pedindo ali o básico, o mínimo que eu peço para a noiva: beba bastante água, porque a água ela vai fazer um diferencial na sua pele. E já aconteceu eu atender a noiva na prévia de noiva dela, no dia do teste dela mesmo, teste de beleza. A gente fazia ali a preparação, tudo bonitinho. Aí eu vou dizer, a maquiagem está assim, vamos cuidar da pele melhor essa semana, beber bastante água, lavar com sabonete certo, hidratar muito. Porque você está bebendo água, você está hidratando de dentro para fora. Mas vamos também hidratar de fora. E quando chega no dia do casamento, a pele é totalmente diferente. E eu falo para elas na hora, porque dá pra gente perceber. Aí elas falam assim, realmente, Gênio, o que você me orientou foi o que fez muita diferença. Mas eu sempre oriento, cuidado com certos procedimentos que você não tem o costume de fazer, não fazer próximo do casamento. Inclusive, eu tive uma noiva que ela já tinha o costume de fazer certo procedimento, mas próximo do casamento dela, algo deu errado. E eu só fiquei sabendo disso depois, quando já estava perto do teste dela, que eu fiquei sabendo o que aconteceu. Aí ela me mandou foto, eu tranquilizei ela da melhor forma, falei assim, não se preocupa, a gente vai usar técnicas específicas para disfarçar o que aconteceu. E realmente, ela me mandou mensagem depois do teste agradecendo que ficou mais tranquila com o que aconteceu e que ela estava despreocupada para o dia do casamento. Então, assim, tudo é segurança. Se a gente não passar essa segurança para a noiva, algo vai dar errado no dia. Então, eu falo para elas, toma cuidado com certos procedimentos, se for fazer alguma limpeza de pele, faça com uma antecedência grande. Não inventa de fazer nada que você nunca fez na semana do casamento, para não ter nenhum tipo de problema. Com relação a teste que você citou, algumas noivas aqui no escritório, elas optam por não fazer a prévia de noiva. Nós entendemos que esse é uma grande oportunidade, né, de se testar maquiagem, cabelo, né, até o próprio a direção fotográfica, enfim, vários quesitos, vestido, sapato. Mas tem noivas que escolhem não fazer. Quando a noiva não faz essa prévia de noiva, como que funciona essa questão do teste de pele e adequação da maquiagem na pele dela? Uma prévia ali, né, daquela maquiagem. Você faz? Como funciona esse teste? Então, no meu atendimento hoje, nenhuma noiva minha, ela chega no dia do casamento sem ter passado pelo teste dela. Então, eu até brinco com elas assim, quando a gente conversa a primeira vez. Umas conhecem como teste de noiva, teste de maquiagem. Só que no meu atendimento, eles são feitos em momentos diferentes. Então, a noiva fazendo as fotos de noiva ou não, ela vai passar por um teste de beleza. Que no meu atendimento eu chamo de teste de beleza. Então, se a noiva vai fazer o ensaio de noiva, ela tem o teste de beleza antes do ensaio de noiva. A gente não deixa para fazer a produção dela, para fazer escolha de produtos, escolha da técnica que vai valorizar a beleza dela no dia da prévia de noiva. Porque eu falo para ela assim,
o dia da sua prévia de noiva, ele é muito parecido com o seu dia de noiva, no dia do seu casamento. Então, se ela escolher em fazer o teste, por exemplo, no dia do ensaio fotográfico, vai ser muito mais corrido, porque a gente vai ter que começar muito mais cedo, porque no dia do teste de beleza, eu agendo com a noiva ali um horário e eu vou fazendo com calma, porque eu vou conversando, eu vou mostrando para ela, eu vou explicando, eu falo assim, é quase uma consultoria de imagem que a gente faz. Eu envio um material para ela depois desse teste. Então, lá tem fotos das referências, tem fotos do antes e depois dela, da produção feita, da maquiagem do cabelo, para a gente adequar. De repente, tá tudo lindo, perfeito ali na hora do teste, mas quando é no outro dia, eu gosto de olhar com mais calma todo o trabalho que foi feito. E aí eu envio para ela algumas sugestões. Eu falo assim, olha, aqui a gente pode dar uma clareada nesse batom, a gente pode fazer um esfumado um pouco mais claro. E aí a gente muda algumas coisas. Quando chega no dia do teste, no dia da prévia de noiva dela, a gente já fez tudo que ela pensou. Então, quando chega no dia, é mais assertivo. Quando chega no dia do casamento, já está tudo certo. Então, mesmo que a noiva ela feche com o fotógrafo e ela escolha não fazer a prévia de noiva, as fotos, mas no meu atendimento ela passa pelo teste de beleza. Porque, para mim, hoje, entregar a qualidade para ela é mais importante. Então, eu não quero. Tem noivas que falam assim, Jane, mas eu não quero perder aquela emoção de me olhar. Assim, você não vai perder. Você não pode chegar no dia e ter aquela insegurança, ficar nervosa. Será que deu certo? Será que vai ficar como eu gostaria? E no dia é muito mais corrido. No dia não pode ter margem para erros. No dia tem que dar tudo certo. Então, hoje, as minhas noivas, elas fecham comigo, mas elas fecham já ciente que tem que ter o teste de beleza. E já teve alguma noiva que você fez todo esse processo de teste, de testar várias vezes, e no dia do casamento ou pouco antes do casamento ela desistir dessa maquiagem e querer mudar tudo? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu, mas eu consegui contornar e eu consegui entender o que ela queria. A gente fez o teste na semana do casamento. Geralmente os meus testes de beleza, a gente faz ali o mais próximo possível, justamente para evitar esse tipo de coisa. Se fizer teste 1 mês antes, 2 meses antes, ela vai ficar nessa. Eu vi uma outra maquiagem, agora eu não quero mais aquela. Eu vi um outro penteado, agora eu não quero mais aquele. Então eu deixo para fazer o teste quando tá próximo. Então essa noiva, a gente fez o teste dela uma semana, no máximo 15 dias antes do casamento dela. Quando foi o casamento dela foi no domingo. Quando foi no sábado à noite, ela me mandou mensagem. Geriane, eu quero te pedir uma coisa. Eu não quero mais aquela maquiagem, eu quero um olho mais marcante e tal. Ela foi conversando, foi só ouvindo o áudio. Deixei o áudio correr. Aí ela me mandou a maquiagem e tal. Aí eu mandei um áudio pra ela. Falei assim, olha, eu entendo que você tá nervosa, ansiosa. Isso é super normal um dia antes do seu casamento. Mas vamos pensar, vamos analisar. A gente já fez um teste, você já olhou e você já viu como você vai ficar. E você super gostou. Mas eu entendo que você quer o olho um pouquinho mais forte do que a gente já fez. Então vamos fazer assim. Não vamos mexer no que a gente já fez e vamos escurecer somente um pouquinho mais o seu olhar. Pode ser assim? Ela falou assim, pode. Beleza. Quando foi no dia seguinte, a gente fez o atendimento. Aí eu voltei a conversar com ela falei pra ela como é que eu ia fazer. E assim, eu escureci uma coisa tão sutil na maquiagem dela, mas era o que ela queria. E ela não mudei nada na maquiagem dela. Foi a mesma proposta, as mesmas tonalidades. Foi em tonalidade de marrom. E eu peguei um marrom um pouquinho mais escuro e apliquei no olhar dela. E ela simplesmente amou. Aí eu falei assim, Jane, era isso que eu queria. Eu falei assim, pronto, resolvido o problema. Não mudou nada, não mudou técnica, não mudou nada. Só que a gente escureceu uma coisa assim de 30%, acho que 30% nem foi tudo isso, só uns 10% a mais do que ela já tinha feito. E ela ficou feliz. Então, assim, de mudar drasticamente, não. Mas houve essa que a gente quis mudar um pouquinho e a gente mudou na medida certa, sem modificar o que ela já tinha escolhido, o que eu sei que ela tinha gostado. Esse tato com o sonho, ele é muito importante, né? O sonho também passa pela maquiagem. Tem noiva que sonha desde sempre com o estilo da maquiagem que ela vai ter. E me veio uma curiosidade aqui. Estilo não se remete só à roupa, né? É sobre a personalidade.
da noiva. E como escolher o estilo certo da maquiagem para essa noiva? Você falou um pouco que passa o cabelo e a maquiagem tem que conversar, mas conversa também com o vestido, com o buquê, com a essência dessa noiva. Como ajudar essa noiva a montar esse estilo dela e um estilo que seja interessante para o dia dela, né? E não algo que ela personifica, mas que não é palpável ali no dia do casamento. Sim. Essa questão do estilo, por exemplo, eu foco muito na parte do delineado, que é uma coisa que as mulheres gostam, né? Não tem jeito. Então, quando a noiva quer um delineado, é o estilo dela, é um estilo mais... como é que eu posso usar a palavra? O estilo dela é um pouquinho... O delineado, querendo ou não, eles passam um pouco de ousadia na imagem da noiva. Então, o delineado eu vou trabalhar da seguinte forma com ela. Eu vou ver qual foi a escolha do vestido, qual a escolha do penteado. Eu vou fazer um delineado da forma mais sutil. Se ela for... Vou colocar, acho que roqueira, né? Que roqueira gosta de delineados mais... Maquiagens mais fortes, algumas delas. Eu vou colocar a proposta do delineado, mas de uma forma um pouco mais sutil, não exagerada, para quando chegar as fotos ou quando passar alguns anos, aquela questão dos anos mesmo, né? Ela continuar gostando do que vê. Tem noiva que tem um estilo, mas fala assim, mas eu não quero casar desse jeito, eu quero casar de uma outra forma. E tem noiva que tem o estilo dela e acabou, ela quer casar daquele jeito, mas a gente tenta respeitar, eu respeito o que a noiva me pede, mas eu sempre volto ali com um olhar mais técnico para realmente trazer, pensando no que ela vai ver depois. Porque hoje ela pode gostar, mas amanhã talvez ela vai, daqui uma semana, me arrependi de ter feito dessa forma. Eu falo muito isso sobre a fotografia, né? Tem que ser atemporal. Não adianta fazer algo que tá na moda ali ou na tendência do ano, certas vezes, e acabar lá na frente se arrependendo ou não gostando mais daquilo, né? Com relação ao dia do casamento, já me aconteceu uma situação. No dia do casamento, a noiva decidiu pegar um bronze. E aí ela pegou o bronze e eu cheguei para fotografar no casamento, eu falei, nossa, outra pessoa. Na prévia era uma pessoa, no casamento era outra. Pegou um bronze ali, né? E eu creio que isso deve influenciar ali na maquiagem, né? Quais cuidados que as noivas têm que ter no dia do casamento? Sim, a questão do bronze, ela é uma coisa muito séria. Por quê? Você vai ficar bronzeada, você vai ficar mais morena, a tonalidade da pele vai ficar mais quente. Então, ela tem que pensar o quê? O bronze é legal, é bonito, mas dependendo do modelo do vestido, não é nem tanto o rosto, mas e o colo dela? Será que ela vai gostar daquela marquinha ali do biquíni dela? E a gente fez um teste com uma cor de base, a tonalidade certa da pele dela. Se ela pegou um bronze, ela vai ficar mais clara. E aí vai estar aquele colo extremamente bronzeado e o rosto vai dar aquela aparência que a maquiadora errou a maquiagem, mas não foi. E querendo ou não, ninguém vai dizer assim, fui eu que inventei de pegar um bronze ali e deu errado. A culpa vai cair na maquiadora que errou a maquiagem, mas não. Foi porque a cliente pegou um sol numa época que não seria tão ideal, não seria tão legal para ela, justamente por causa disso. E eu sempre pontuo, sempre penso no pós, no depois. Daqui uns anos ela não vai gostar daquela marquinha de biquíni ali na foto dela do casamento. Então eu falo, evita pegar sol quando estiver próximo. E já aconteceu de uma noiva ela ter pego marquinha, fez marquinha. E na hora da maquiagem eu falei pra ela, assim, olha, eu vou ter que deixar o seu rosto mais bronzeado. Não vai ficar igual no dia do teste, porque você pegou sol, o seu colo, os seus braços, eles estão mais morenos. Se eu colocar a mesma base que a gente testou no dia no seu teste, vai dar muita diferença na hora da foto. Aí eu falei assim, para não dar esse efeito de muito bronzeado, aí entra na parte técnica, né? Assim, eu vou deixar um pouquinho abaixo dos seus olhos, um pouquinho mais iluminado, para não parecer que o seu rosto está muito moreno, muito amarelado. Mas para equilibrar. Mas não é legal fazer bronze, pegar muito sol próximo do casamento, pensando em tudo. Porque tem a marquinha, mas também você pode ter algum problema de pele ali próximo. E aí é uma coisa que vai ser um problema. Então, eu sempre dou essas orientações. Tomar esse cuidado, hidratar bem a pele. Tem noiva que vem com aquelas olheiras, né? Que eu sei que não dormiu.
E então eu falo assim, hidrata bastante. Na semana do casamento, é aí que eu mando mensagem mesmo. Ó, e aí, como é que tá? Tá bebendo água? Tá hidratando o rosto? E aí a gente vai conversando e explicando. Mas assim, ainda não, e espero que não aconteça nada assim muito controverso do normal que pode acontecer no dia de noiva em relação a dicas, né? Que eu oriento elas mesmo para ter esse cuidado. Com relação a fotográfico, o mais percebo mesmo é colo e rosto, né? O colo Sim. tá um pouco mais branco, o rosto mais marcado. A gente percebe, a gente mexe um pouquinho ali para corrigir também, né? E acaba entregando um resultado em parceria ali, né? Sempre a Sim. maquiagem também contribui bastante ou não para a fotografia. E com relação a erros que as noivas cometem na hora de escolher a maquiagem, tem algo assim muito comum que elas sempre erram em determinado ponto. Na fotografia, eu ainda falo muitas vezes, né? A gente faz assessoria também, mas as noivas às vezes querem, é um sonho, enfim. Mas tem algo em comum que acontece bastante assim no erro de escolha? Eu acho que eu não diria que seria um erro. Eu acho que realmente é a falta de comunicação, a falta de conversa que a noiva pode ter com a profissional que ela escolher. Quando a gente fala, quando a gente pede para a noiva trazer referências, eu oriento, olha, se ela tem um formato de olho, escolha uma proposta de uma modelo que tem aquele formato. Por quê? Às vezes a noiva, ela tem um olho mais gordinho, a pálpebra. E ela veio com uma referência que a modelo, de repente, a pálpebra é lisa de um jeito que você pode desenhar uma obra de arte no olho da modelo lá que vai ficar lindo, perfeito. Então, assim, quando ela faz uma escolha, quando ela pega uma referência, que por formato de olho dela, a gente, na hora que vê, não tem como, principalmente que tem olho muito pequeno e gordinho. Quando ela pega uma referência de um olho mais, onde a pálpebra ela é mais plana, vamos dizer assim, né? É bem mais espaçosa, não é o mesmo efeito. Visualmente não fica a mesma maquiagem. Então eu sempre falo, olha, é referências para me dar uma direção e entender o que você gosta. Mas nunca vai ficar igual, porque eu também falo, você como fotógrafo, foto tem edição, às vezes você tira uma foto assim de uma produção, na hora que tira ela fica mais apagadinha. E aí o que você faz como fotógrafo? Você edita para trazer um pouco mais do real do que aquela maquiagem tava. Então nunca vai ficar 100% igual. Então tem que ter esse cuidado para não cometer esse erro, porque o erro tá aonde? Quando a noiva idealiza uma maquiagem de um jeito, aí ela cria aquela expectativa e o profissional não entende ou ele não tem a experiência e acaba fazendo e aí fica aquela coisa que a gente vê. Ah, eu pedi isso e recebi aquilo. Porque houve uma falha de comunicação. Com relação a histórias de bastidores, vamos lá, algumas curiosidades. Já aconteceu algum imprevisto na hora da maquiagem? Olha, já aconteceu, eu tive que refazer a pele de uma noiva porque algo deu errado naquele dia. Aí eu tive que refazer. Já aconteceu de eu estar fazendo um atendimento de noiva e uma coisa assim muito estranha. Do nada, o hobby dela abriu de ponta a ponta. Aí a gente tem ali que saber contornar alguma coisa, fazer. Quando dá algum erro na pele, por exemplo, erro na pele de noiva, eu tomo muito cuidado com os produtos que eu uso. Eu sou muito seletiva. E qualquer produto que vai para minha bancada, por mais que eu já tenha visto 100% de referências ok daquele produto, eu testo ele muito bem antes. Testo em mim, testo em modelo. E aí depois eu coloco ele para ir pro atendimento. Então, quando dá um erro assim, é porque algo aconteceu ali com a noiva, com a pele. Por isso que eu falo assim, evita fritura. De repente a pele tá ok hoje, quando é depois já não tá do mesmo jeito. Mas que eu me lembre agora sim, foi uma pele, mas eu não me lembro qual foi a noiva, que eu tive que refazer a pele dela em algum momento, porque parecia que a base e o pó não queria grudar na pele dela de jeito nenhum. E isso acontece muito quando a noiva faz tratamento com ácido. Então, assim, ácido de jeito nenhum perto do casamento, porque a pele ela fica tão lisa que a base ela não consegue aderir na pele. Então, eu acredito na época que foi isso que aconteceu. E nessas horas acaba tendo que ser bem profissional, né? Para além de ter um imprevisto ali, ele saber lidar ali com ele, né? Resolver. Muitas vezes no dia do casamento, então realmente tem que se virar nos 30. Sim, até para não deixar a noiva mais nervosa do que tá. Porque se ela pensar assim,
Ai, tá dando errado. Aí ela vai pensar, ai, minha maquiagem não tá dando certo, vai começar a chorar, vai começar toda aquela coisa. Então tem que ser muito profissional. E ansiedade é um dos pontos fortes, né? Noiva nervosa, noiva ansiosa. Como lidar com essas noivas que às vezes choram muito, né? Às vezes eu brinco, vou fazer making off e eu coloco a mãe, faz um carinho na mão da noiva e aí daqui a pouco eu vou chorar, começa a chorar. Pode chorar, tem nada não. Depois a maquiadora conserta. Aí eu fico brincando assim, mas pra fotografia, pro vídeo, fica muito bonito esse sentimento, né? Mas fora isso, assim, a noiva que tá nervosa, ansiosa, como lidar com essas noivas? Quando aconteceu, como você falou no começo, né? As experiências, o que acontece, a gente vai adquirindo experiência e saber como resolver. Então, eu tive aquela noiva que eu citei, que ela passou muito mal de ansiedade, e aí isso me trouxe um olhar até a mais nos atendimentos. Então, quando a noiva fecha, que a gente conversa, eu procuro entender se existe algum problema de saúde, qual que é o grau de nervosismo dela, para me saber como eu vou ter que lidar se algo acontecer. Então, eu tento entender o que é que ela gosta, a gente vai conversando, a gente brinca, descontrai. Que tem noiva que é mais descontraída, já tem outras que já são mais reservadas, né? Mas, assim, eu tento conversar, tranquilizar, não passar nada. De repente, eu vejo que os bastidores estão ali. Acontece muito de alguém da família estar mandando mensagem para a noiva. Ah, aconteceu isso, não sei o quê, não sei o quê. Acontece de cerimonialista também, quem não... não sei, né? De repente tem muita experiência. De estar mandando. Ah, o fornecedor não entregou isso aqui. Já está quase na hora do casamento. E tá mandando ali para a noiva. Isso vai deixar ela muito mais nervosa. Então, quando eu vejo que algo está saindo do controle, eu falo para ela: bota o celular de lado, vamos conversar. Agora é seu momento. Se tiver alguma coisa pegando fogo, pegue lá fora. A cerimonialista que resolva, ela que lute. Agora é seu momento de curtir e de aproveitar. Então, eu tento evitar que elas fiquem no celular, para não ficar ansiosa, porque é familiar, é querer saber de lista de convidados em cima da hora. Então, eu tento deixar coisas que vai tirar ela daquele foco ali, para deixar ela tranquila. Eu tento evitar que aconteça com ela. Então, é essa forma que eu faço no meu atendimento. A gente conversa e fala assim, agora é seu momento, vamos curtir. Deixa o celular para lá. Quebrar o clima ali ruim, tenso, levar lá para cima, né? Isso é importante. Sempre que possível tentar, porque realmente é algo muito tenso. Agora, com relação, assim, uma curiosidade, algo assim de profissional para profissional. Recentemente nós fizemos um casamento que foi da Bruna e do Fabrício, foi incrível. Eu gostei muito. Deu tempo de fazer tudo, fiz making off, fiz família, fiz madrinhas, fiz tudo que dava para fazer, fomos pro casamento, chegou no horário, deu tudo certo, mas nem sempre é assim. Eu falo que todo serviço influencia, todo fornecedor influencia na fotografia, e 90% dos atrasos com relação que acontecem nos casamentos com fornecedores, 90% é maquiagem, é cabelo. E como que você toma esse cuidado para fazer um tempo ali, tirar o tempo correto, né? De repente a gente marca o making off 16 horas, e aí dá 15h59 e você não terminou para o fotógrafo, né? Você tem que ter o cuidado de limitar o tempo assim. Como você faz esse gerenciamento de tempo? Eu trabalho com um cronograma. Eu falo assim, todo mundo fala que faz cronograma, mas eu acho que o modelo de cronograma que eu faço, eu ainda não vi ninguém fazer. Eu sou muito detalhista nesse momento. Então, o que eu faço? Eu converso com o fotógrafo, igual eu te mandei o cronograma da noiva Bruna. Bastante. Eu converso com a cerimonialista e eu converso com a noiva. Eu falo assim, qual que é o horário do casamento? Mas qual horário você está no convite do casamento? Qual horário você tem que estar na igreja? Você vai ter make-off? Vou. Eu pergunto, você quer fazer o making off de que forma? Você quer fazer com o cabelo enroladinho, de Dona Florinda, né? Que eu falo para elas brincando. Ou você já quer fazer o making off com o seu penteado pronto? E aí, na hora ali, a gente deixa algumas coisas para ir ajustando na maquiagem. Deixa para colocar cílios quando tiver o fotógrafo chegar, passar batom, esses detalhes. E aí, ela vai me passando. Eu gosto de deixar a noiva pronta para o making off, no mínimo 1 hora pronta. Se eu marcar com você o making off 3 horas da tarde, você pode chegar lá 3 horas da tarde que ela vai estar pronta para o making off. Então, eu sempre falo para elas, eu gosto de trabalhar com horários amplos, para dar margem para algum imprevisto. A gente não quer que tenha imprevisto, mas a gente coloca uma margem ali para, de repente, que tenha um atraso. Igual no da noiva Bruna, eu cheguei atrasada. Porque estava chovendo muito no dia.
Então, a chuva, não tinha como eu dirigir rápido, porque Deus o livre, podia acontecer alguma coisa. Mas eu mandei mensagem para ela, falei assim, Bruna, ó, tô a caminho, tá chovendo e tal. Ela, não, Jane, sem problema nenhum. Então, eu acredito que foi um atraso ali de 30 minutos, mas que não interferiu em nada no dia dela. Igual, você conseguiu fazer todas as fotos dela, com a família, com tudo, né? Então, esse cronograma, ele vai ali do início, que eu vou chegar no local. Tem horário que eu chego, tem horário que eu separo o material, tem horário que eu coloco reserva para mim fazer algumas fotos, alguns vídeos da noiva. E aí tem o horário da minha programação de começar a produção dela. Por que que funciona? Como eu já fiz o teste de beleza dela, ela já fez prévia, eu já sei exatamente o que vai ser feito naquele dia, eu já sei exatamente o que eu vou usar. Então, eu não vou perder tempo, 30 minutos, 1 hora, procurando produto, qual que é a melhor base, qual a melhor técnica. Ai, noiva, você quer essa maquiagem? Você quer essa cor? Não, isso não acontece. Porque já está tudo muito bem definido por ela. E aí eu já sei tudo que eu preciso fazer, então dá tudo certo. Então, assim, a produção acaba sendo um pouco mais rápido, porque a gente já sabe o que precisa ser feito. Então, aqueles detalhes que eu sei que é os pontos mais importantes para o making off dela, eu vou deixar para fazer quando o fotógrafo chegar. Então, eu converso. Quando ela, por exemplo, se ela escolhe fazer o cabelo enroladinho e para fazer o penteado depois, eu faço tudo bem, mas a gente vai demandar um tempo maior, porque a gente vai ter que parar para montar o penteado, para você continuar o making off. Então, a gente cronômetra ali o dia todo. Aí eu mando para ela, mando para o cerimonialista e mando o cronograma para o fotógrafo. Então, todo mundo está alinhado. Todo mundo já sabe quais são os horários certinho, como é que vai ser feito. Então, assim, isso aí otimiza muito o nosso tempo. Não acontece de ter atrasos. Realmente o cronograma, né, previsibilidade, com relação, igual você falou, né, de ter um imprevisto, uma chuva. Já aconteceu o casamento que eu fui fazer, que eu bati o carro, eu troquei o carro, ainda cheguei 1 hora antes do horário do casamento, porque eu sempre tomo muito esse cuidado de ter a previsibilidade de, por exemplo, poxa, eu não posso errar aqui, né? Então eu saio bem antes. Se o carro quebrar, vai dar tempo. Se qualquer coisa acontecer, vai dar tempo, né? Então esse cronograma de prever certas situações de risco, um acidente de carro, uma chuva mais forte, faz toda a diferença e deixa a noiva ali mais segura, mais tranquila, mais confortável. Eu achei muito, muito legal. Foi a primeira vez no casamento que eu não precisei pedir o cronograma para um cerimonial, né? E a Geriane ali já me mandou o cronograma e tornou nossa vida muito mais fácil. Às vezes a gente, no dia do casamento, tem que estar pedindo ali essas informações para poder ter essa previsibilidade, né? E muitas vezes não acontece. E com relação assim, essas coisas também marcam nossa carreira, né? Eu sempre lembro desse caso. E teve algum casamento, ou casal, ou noiva que marcou sua carreira? Olha, eu digo que o meu ano de 2024 foi um ano muito abençoado com as noivas que eu tive. Mas teve sim uma noiva que eu acho que fez um diferencial muito grande. Eu consegui... Todas as minhas noivas eu entrego o meu melhor, o melhor atendimento, a gente todas saem todas felizes, mas esse eu acredito que eu consegui entregar algo bem maior para ela. E foi uma noiva que foi no mês de agosto. O atendimento dela, assim, foi um clima do início ao fim de harmonia, sabe? Uma sintonia, a conversa, o cuidado dela, tanto eu por ela e ela comigo, com a equipe que estava com ela no dia dela. E dessa noiva, tanto que desse atendimento veio muitas outras noivas. Mas assim, foi um mês que veio muitas noivas através dela. Então, assim, eu acho que marcou muito, porque eu digo assim, pela entrega realmente que teve de todas as partes. E voltando agora com relação aos bastidores, assim, teve alguma situação mais cômica, mais engraçada que aconteceu, que você possa contar pra gente? Que as noivas nem imaginam aí que acontece aí no dia do casamento, que pode acontecer. Olha, assim, nos bastidores teve uma situação que foi engraçada, mas a noiva presenciou que ela estava junto, né? A gente terminou tudo ali pronto no horário pra gente sair. E ela tava com várias coisas pra levar, e o pessoal ela tava com um balão daqueles que voa. E eu, com cuidado dela, eu falei assim, me dá o balão que eu vou amarrar aqui na bolsa que eu tô segurando. E eu, pra
prender demais o balão, eu não dei um nó com força. Quando eu saí com a noiva, pegando o vestido dela de um lado, segurando as bolsas do outro, a madrinha viu o balão indo embora e não falou. Ela veio falar que o balão tava indo embora quando ele já tava na altura que eu não conseguia mais pegar. E aí o balão da noiva simplesmente foi embora. Sim, foi engraçado, não teve como a gente conseguir outro balão na hora, porque foi uma noiva de um domingo de tardezinho, então não tinha nem onde a gente conseguir outro balão. Mas assim, foi super tranquila, ela entendeu, ela viu que era uma situação que não tinha controle mesmo. Mas que eu me lembro, assim, engraçada foi só essa, né? Aí acontece muita coisa, já costurei vestido de mãe do noivo, que abriu... mas assim, o mais engraçado, que na hora não foi tão engraçado, mas depois a gente sorriu todo mundo juntas, foi quando o balão dela foi-se embora, tadinha. Vamos lá, e polêmica. Maquiagem à prova d'água dura o dia todo. Vou até reforçar um pouquinho mais. Eu sou muito pé quente. Eu acho que só fiz 2 casamentos até hoje que choveu, assim, né? Geralmente o tempo firma e abre. Nesse caso também, de chuva no meio do casamento, às vezes respinga alguma coisa. Segura mesmo? Aí entra realmente a polêmica, que alguns maquiadores concordam comigo e outros podem querer me matar depois dessa resposta. Mas o que é que eu falo? Água é totalmente diferente de lágrimas. Então, ninguém pode dar uma certeza 100% para você que a maquiagem vai resistir às suas lágrimas. Mas a água, ela sim vai ser resistente, porque não tem a mesma composição. Então, quando a noiva me procura e a gente conversa, eu falo, olha, toda noiva pergunta, a maquiagem é resistente? Eu posso chorar? Pode, você pode chorar sim, não se preocupa. O que vai fazer a maquiagem sair ali, não ter essa resistência todo, o dia todo, se ela começar a chorar antes da pele realmente secar. Quando a gente faz a maquiagem, a gente só tem certeza que aquela pele ela tá realmente seca e resistente depois de 1 hora. Porque ela ainda está em processo, a pele está absorvendo tudo que foi aplicado e a pele vai absorver, a maquiagem vai secar e aí sim vai ter durabilidade. Já aconteceu comigo, eu não tenho medo de falar que a noiva chorou e ficou a marca da lágrima. Mas por que eu não tenho medo? Porque eu estava com a minha noiva para dar suporte para ela. Então, a gente fez o teste. Nesse dia eu tive 2 noivas, uma noiva de manhã e uma noiva à noite. Os mesmos produtos, as mesmas técnicas, tudo resistente a atrito, resistente à água, a lágrimas entre aspas, né? Que eu falo que não tem essa garantia. A noiva de manhã chorou horrores, não saiu nada. Eu sequei, fui embora, ela estava lá intacta. A noiva da tarde chorou e ficou a marca da lágrima. Mas ela estava chorando desde a hora que nós começamos a maquiagem. Então não deu tempo de secar. Então não tinha esse tempo de secar 100%. Mas eu falo assim, você chorou, ficou aquela manchinha da base? Tenha calma. Espera secar. Porque quando a lágrima seca, a maquiagem volta ao normal. Agora, pode passar a mão, né? Isso, não pode passar a mão. Agora, se de repente você chorar, a lágrima escorrer e quando ela secar, ficar a mancha branca, é porque realmente o produto ele não é resistente. Então, o que eu oriento, o que realmente ajuda a deixar essa lágrima, alguns falam que é salgado, outros falam que é acidez, né? Eu já vi até lives de oftalmologista falando em relação à composição de lágrima. Então, quando a gente chora de alegria, a nossa lágrima ela sai de uma forma. Se a gente chora de tristeza, a nossa lágrima sai de outra forma. Sai com uma composição diferente, enfim, né? Isso é muito técnico, né? Da minha demanda. Mas eu oriento elas a beber muita água, porque a água ela vai ajudar a ter esse cuidado. Então, a gente, sim, ela é resistente. Se chover, não vai sair. Ela pode se jogar na piscina, a maquiagem vai estar do mesmo jeito. Agora, a lágrima, a gente não pode dar essa garantia de 100%, não, porque pode dar ruim tanto para a noiva como para a maquiadora. E o pessoal achando que maquiagem é só pegar o pincel ali, né? Tem que estudar química para maquiar. Olha só, gente, é isso mesmo, né? Nós profissionais, a gente tem que estudar e muitas coisas, de tudo um pouquinho para trazer um bom resultado. Sim. Agora a gente vai aqui para o mito ou verdade. E por quê? Gostaria de saber que maquiagem leve não aparece nas fotos. Mito ou verdade? Isso é mito. Porque a maquiagem leve, hoje, muitas mulheres, pessoas em si, elas confundem a maquiagem leve com aquela maquiagem beauty, que acabei de acordar, tô maquiada. Só que o que acontece? A leveza não quer dizer menos produtos.
São os mesmos produtos, só que de uma forma mais delicada. Então, a maquiagem vai continuar leve, mas ela tem que aparecer na fotografia, ela tem que aparecer na filmagem. Mas tudo tem a sua dosagem. Tem que ter esse cuidado. Porque se você fez a maquiagem leve e você tirou a foto, ela tá parecendo um fantasma, é porque o blush já sumiu. Então, o que eu gosto de explicar? Na hora que a gente faz a maquiagem, por exemplo, o blush, eu deixo ele um pouquinho mais forte, porque quando a pele terminar de secar, a pele já absorveu e esse blush ele vai estar mais suave. Agora, se eu colocar ele muito suave já no início, quando a pele secar, que eu aplicar bruma, que eu colocar fixador, ela não vai ter blush nenhum. Aí, é justamente na hora da foto, aparece que não tem nada. Tá só o rosto branco, sem blush, sem nada. Então, isso aí é um mito. A noiva deve evitar brilho na maquiagem. Mito ou verdade? Eu digo que é um mito. Agora, depende do brilho. Depende do brilho. Se eu falar um glitter, ela tem que evitar um glitter, aqueles glitters flocados, muito grosseiro, porque não vai trazer delicadeza para a maquiagem. O iluminador, ela pode sim ter aquele iluminador, mas também tem que ter um cuidado com o que vai ser usado. Então, é um mito, mas tem que ter o cuidado do profissional que ela escolheu para fazer a maquiagem. A base precisa ser mais escura para não ficar pálida. Mito ou verdade? É um mito. A base ela tem que ser da tonalidade da pele. O que vai fazer que ela não estoure, né? A questão que faz, tem que ser escura para não estourar. Isso não existe. Do jeito que o mais claro vai dar diferença do colo pro rosto, o mais escuro também vai dar diferença. Então a base ela tem que ser da tonalidade da pele. Quem tem a pele oleosa não pode usar iluminador. Mito ou verdade? É um mito. Só vemos de mito hoje. Pra mim é mito, porque você tem que ter cuidado na dosagem. Quem tem a pele muito oleosa, você não pode, por exemplo, a gente tem pó que tem partículas de brilho. Então tem produtos que eles têm essa luminosidade já na composição deles. Então quem tem pele oleosa, por exemplo, ela não pode usar uma base hidratante, uma base glow. Porque ela é uma base que ela vai ficar mais molhadinha, ela vai dar esse efeito de luminosidade para a pele. Então, se a noiva tem a pele oleosa, o profissional tem que usar uma base adequada, mas os pontos de iluminação no rosto dela não pode ser exagerado, porque senão, sim, ela vai ter aquela sensação que a pele dela tá pingando óleo. É preciso usar um batom de longa duração mesmo que a noiva não queira. Mito ou verdade? Não é preciso. Não é preciso, é mito. Porque tem noiva que vai se sentir desconfortável com batom de longa duração. Tem alguns que são muito secos. E aí ela vai ficar com aquele... E se ela não cuida dos lábios, pode dar aquele efeito que tá craquelado. Então a gente precisa ter esse cuidado. Quando a noiva... Como tem noiva que gosta de usar gloss, eu oriento para ela na hora da cerimônia não usar gloss. Porque vai dar aquele beijão, vai melecar tudo. Então, assim, não precisa ser necessariamente batom de longa duração. Você pode usar um menos. Quem tem a oportunidade de ter uma assessoria da profissional do dia, como eu, né? As minhas noivas têm. A gente tá lá e vai, se necessário, a gente retoca, que é muito poucos casos. Mas não é necessário 100% ser de longa duração, não. Gerriane, incrível, fantástica a nossa conversa hoje. E eu queria desde já que você falasse pra gente onde essas noivas podem encontrar a Gerriane. As noivas me encontram facilmente no meu Instagram, Gerriane Beleza Noivas. E lá tem meu WhatsApp, lá tem um pouco do meu trabalho, porque eu falo assim, elas conseguem ver de uma forma ali superficial, né? Mas, assim, o que eu posso falar para elas está além do Instagram. Então, o primeiro contato está ali no meu Insta, tem meu WhatsApp, elas podem estar agendando uma consultoria, porque isso é uma coisa muito importante que eu preciso frisar para as noivas que me procuram. Um dos diferenciais do meu trabalho é que eu não envio o PDF para a noiva. Gerriane, me passa um orçamento, me manda o PDF do seu trabalho. Eu não trabalho dessa forma. Eu quero ter um contato com a noiva, eu quero te ouvir, saber o que você busca para o seu dia, entender, montar algo realmente que você precisa. Muitas vezes os pacotes estão muito montados, muito engessados e não dá para a noiva um espaço para ela querer algo diferente. Então, eu tento personalizar ali da melhor forma e entregar algo que ela
realmente precise. Então, o meu diferencial já está aí, desde o início. Desde o primeiro contato que a noiva tem comigo. Tanto que eu falo que após ela fechar o contrato, o dia de noiva dela já começou. Então, o dia de noiva dela não é só no dia do casamento. É a partir do momento que ela fecha o contrato comigo. Porque a gente vai passar por vários momentos e a nossa jornada vai ser grande. Então, elas me procuram com muita antecedência. Noiva me procurar, elas estão fechando com 1 ano de antecedência comigo por conta disso. Então, elas têm toda uma exclusividade no atendimento, e essa exclusividade começa no dia que elas me contratam. Geriane, queria muito te agradecer, viu, por essa participação, por você ter disponibilizado esse tempo, por ser essa profissional tão fantástica e requisitada no nosso grupo de noivas. Com certeza é um trabalho diferenciado, que visa ali a qualidade, a exclusividade das noivas, né, e ter profissionais assim, com essa qualificação, com esse cuidado de entender cada passo, de assessorar a noiva, nossa, só deixa nós, todos do grupo, ainda mais felizes e satisfeitos. Eu gostaria agora que você deixasse suas considerações finais, um recado aí para as noivas que nos escutam. Eu agradeço o convite, para mim foi uma honra estar aqui contando um pouquinho da minha história, de como é o meu atendimento de noiva. Eu amo contar, eu amo falar, eu amo conversar com as minhas noivas e contar como é que é vivenciar esse dia. Então, eu tenho um amor enorme de ter, quando a noiva fala assim, vamos conversar, eu tenho um amor muito grande. Então, você que é noiva, que está sonhando com o seu dia, vamos conversar para mim poder te mostrar que o dia de noiva ele vai além da maquiagem do cabelo. Ele tem algo a mais. Essa jornada ela começa muito antes. Então, eu estou aqui para conversar, para conhecer o seu sonho. Conversar com vocês aqui foi maravilhoso ter esse espaço para a gente falar mais sobre maquiagem, né, sobre o dia da noiva. E eu só tenho a agradecer pela oportunidade de estar conversando com você, Eduardo, e a gente já ter trabalhado juntos, mas para outras pessoas também poder conhecer um pouquinho mais de mim e do meu trabalho. Pessoal, e antes de finalizar, eu gostaria aqui de deixar o agradecimento aos nossos fornecedores, né, que englobam aí o nosso grupo de noivas exclusivas. Dizer também que você nos encontra aí nas plataformas do Instagram pelo @noivas.exclusivas, no YouTube, onde esse podcast vai ao ar pelo @noivasexclusivas, o nosso site noivasexclusivas.com, e aqui embaixo também nas descrições nós vamos colocar aí a lista desses fornecedores. Então, um abraço especial aí para a Marilis, para a Rose, para o Walter, para a Jaqueline, para a Geriane, que está aqui conosco hoje, para a Eulinete, Silvia Araújo, Juliana Medrado, Fátima do Recanto das Flores, Dinayana Sabor Buffet. Esses são alguns dos fornecedores que englobam aí o nosso grupo e deixa tudo ainda mais impecável para o grande dia do seu casamento, tá bom? Então, gostaria de agradecer sua participação, você por estar nos assistindo essa noite, e até a próxima. Obrigadão!